Boa noite, queridos amigos do Joana d'Arc. Emito para todos meu abraço fraterno, que nessa noite nós possamos ter uma noite de aprendizado, de estudo e de comunhão de pensamentos, né, através dessa nossa reunião de estudo virtual. É uma alegria revê-los, mesmo à distância, né? Então, vamos retomar os nossos comentários do que nós discutimos na semana passada. Vocês devem lembrar que viajamos um pouco pela ideia de como os espíritos nos mostraram como se dá essa hierarquia espiritual, vocês devem lembrar, né? E ficamos maravilhados em saber que o Jesus, o nosso Cristo planetário, ele sempre esteve conosco, está conosco, e ele ordena tudo que se passa em nosso orbe. Mas para que a gente possa ter uma ideia nítida de como isso se dá, a gente vai continuar essa discussão, esse estudo, justamente agora analisando os aspectos relacionados hoje à chamada Gênese planetária. Esse título, Gênese planetária, ele não é casualizado, ele é oriundo justamente do título dado pelo Espírito Emmanuel, num dos livros mais interessantes que a doutrina espírita nos oferta, que é A Caminho da Luz. E é nessa obra, e na outra obra que eu também vou citar para vocês, também oriunda da espiritualidade, que vem nos dar uma ideia de como o nosso Cristo planetário organizou e, de certa forma, acompanhou a gênese, quer dizer, o início da vida e da formação do nosso planeta. Essa nossa casa atual, né, que é o planeta Terra, essa escola maravilhosa, ela tem muito a nos ensinar. E a espiritualidade permitiu levantar um pouco o véu sobre toda essa história, nos mostrando como se deu o início de tudo. E é muito interessante que eu queria que vocês começassem a acompanhar comigo hoje, no estudo de hoje, os textos de forma inspirada que o nosso querido Chico recebeu pela mente, através do contato direto que ele tinha, tanto com o Espírito Emmanuel, como com o Espírito André Luiz, e que foi autorizado pela espiritualidade superior eles nos darem essa revelação de como tudo iniciou. E é um verdadeiro cântico à glória de Deus, à bondade de Jesus e também a certeza de que estamos sendo amparados e que tudo está em ordem no universo. A gente, ao analisar essas obras, essas mensagens que esses espíritos nos trazem sobre esse tema, eu, particularmente, fico encantado. Eu fico maravilhado com a forma precisa e, ao mesmo tempo, até poética com que esses espíritos nos passaram essas informações maravilhosas. Mas, sem delongas, vamos começar a ver um pouco, acompanhar um pouco, fazendo um paralelo entre o que nós sabemos hoje da ciência, sobre como se deu o início da formação do nosso planeta, mas agora complementando, dando um passo à frente, avançando um pouco mais sobre os aspectos espirituais. E isso nós temos o privilégio de ter aqui com a mensagem espírita. Então, hoje nós vamos fazer esse link entre o que nós já sabemos pela nossa ciência material da evolução do planeta e o como se dá o acompanhamento e a participação da espiritualidade superior sobre todo esse processo que certamente se dá. Então, ao analisarmos esse processo da gênese planetária, eu convido vocês, a partir de hoje, a gente analisar duas obras maravilhosas, como eu tinha dito. Pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz. E Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz. São duas obras que realmente nós temos que chamar a atenção, que são obras densas, são obras que merecem realmente uma atenção maior, um cuidado, mas um espaço como esse do estudo, ele é propício para que, com calma, nós possamos fazer esse tipo de análise e abordagem. Vamos tentar, na medida do possível, dentro do nosso nível de entendimento, tentar traduzir como é que esses espíritos quiseram nos passar essas informações maravilhosas. E nessa ótica, né, analisando essas duas obras que nós vamos citar durante o nosso estudo de hoje, eu começo relembrando o trecho do que nós lemos de A Caminho da Luz na aula passada, no estudo passado, e que hoje avança, porque isso é uma continuidade já no início da obra, no primeiro capítulo, quando ele fala da comunidade dos espíritos puros. E, relembrando, né,
rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, aqui fica claro a ideia de que nós temos uma comunidade de espíritos puros, que foram eleitos pelo próprio Deus para direcionar, para serem diretoras dos planetas, administradores, governadores, governantes desses planetas. E ele continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes, apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Aqui, Emmanuel, ele nos dá uma informação interessante, quer dizer, essa comunidade de espíritos, essa assembleia de espíritos que coordena toda a constelação de planetas que nós temos no nosso sistema solar, só se reuniu 2 vezes durante todo esse período em que Emmanuel conseguiu computar de acordo com seus estudos. 2 vezes só. Então, vocês imaginem um momento grave e importante que deve ter sido para que fizesse com que esses espíritos de alta elevação espiritual se reunissem apenas em 2 momentos durante a história conhecida do nosso planeta. E aqui Emmanuel continua dizendo que momentos foram esses em que essas entidades se reuniram, né? Ele diz, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então, aqui, Emmanuel vem dizendo que esses espíritos se reuniram justamente no que nós vamos começar a discutir na noite de hoje, que é justamente na formação, na gênese do nosso planeta. Então, essa Assembleia de Espíritos se reuniu para ordenar como se daria a formação do nosso planeta. Veja que interessante essa revelação que Emmanuel nos dá, né? E ele continua dizendo que o segundo momento em que essa pleiade de espíritos se reuniu, e ele diz, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Aqui fica claro para Emmanuel que o segundo momento, já depois da terra formada, em que já estava sendo habitada por espíritos, foi a decisão que esses espíritos tiveram em assembleia para a vinda de Jesus ao nosso planeta. Veja que momento grave que representa a vinda do Mestre entre nós, que mereceu uma reunião das pleias de espíritos superiores, dessa comunidade de espíritos puros do nosso setor aqui do universo, para decidir como se daria a missão do Cristo. Então, observem a importância que foi a vinda de Jesus no planeta, segundo Emmanuel, né? E ele continua nos mostrando o seguinte, né? Nessa análise, a gente observa que existem várias teorias, como nós já sabemos pela ciência, para a formação do nosso planeta. Existe a teoria do acaso, que é essa que é mais utilizada pela ciência, né, material atualmente, né, pela astrofísica, pela astronomia, pela física, que estuda a gênese do planeta e coloca como um fenômeno ao acaso. Como tudo no universo, segundo a ciência material, tudo surgiu pelo acaso. E surgiu a partir do caos que tinha se instalado a partir do Big Bang, né, da formação do universo, e aí as massas nebulosas estelares foram se aglutinando e formando casualmente os planetas. E que, segundo a teoria científica atual, materialista, não tem nenhuma finalidade, né? O universo surgiu, mas poderia também nunca ter surgido. E o que ele surgiu, ele segue leis físicas fixas, mas que não tem nenhuma finalidade. E isso é na visão obtusa e, vamos dizer assim, até limitada da nossa ciência. Mas existe uma outra teoria, que é a teoria teleológica, que é justamente uma teoria muito interessante e que tem muito coaduna com o que o Espiritismo defende. A teoria teleológica, e esse termo teleológico, minha gente, vem justamente da ideia de que
Tudo que é teleológico quer dizer que tem uma finalidade, que tem um objetivo, que tem uma meta. E a teoria teleológica é aquela defendida basicamente pelos religiosos. As religiões tradicionais colocam que o universo, tudo que existe, foi criado por uma mente, por um ser que nós consideramos e chamamos como Deus. E ele tem uma finalidade quanto a isso. Embora seja para nós ainda obscura, seja ainda como consideramos um mistério, mas há uma finalidade. Então, as correntes religiosas, elas são opostas ao que a ciência acredita, já que a ciência acha que a gênese planetária, né, a formação dos planetas e tudo que existe no universo, ela segue uma ordem do acaso. Mas tem a teoria teleológica, que é essa que justamente diz que o universo surgiu de uma vontade, essa vontade é de Deus, e que tem alguma finalidade, embora seja obscura para a maioria dessas religiões. E aí vem a teoria espírita. A teoria espírita, ela junta um pouco do que vem dizendo a teoria do acaso, não por acreditar que o acaso existe, mas por acreditar que o universo segue a leis rígidas e leis físicas conhecidas. Isso o espiritismo concorda com essa teoria. E concorda, em parte, também com a teoria teleológica, porque também é criacionista, a teoria espírita, no sentido de saber que existe, sim, um ser que criou tudo, que foi Deus, e que tem, sim, uma finalidade. Então, nesse sentido, a teoria espírita também coaduna e concorda com a teoria teleológica. Então, a teoria espírita, ela avança. Ela traz um pouco do que traz a teoria física, materialista, e um pouco da teoria religiosa. Mas ela mostra, acima de tudo, que é uma teoria criacio-evolucionista, quer dizer, ela não é nem só puramente criacionista, como é da maioria dos religiosos, e nem é só evolucionista, como é a teoria da ciência. Ela é criacio-evolucionista, porque na teoria espírita se acredita justamente que o universo, sim, teve um início, esse início se deu pela vontade de uma inteligência suprema, que é Deus, e que ela, a partir desse momento que foi criado, Deus não faz ao seu capricho, mas sim ele criou leis físicas perfeitas, que são essas leis que são conhecidas pela ciência material, e que ordena toda a dinâmica dos astros no universo, inclusive a formação dos mundos. Então, nisso, a tese espírita se fundamenta. Mas a gente pode avançar um pouco mais nesse entendimento desse assunto tão complexo, mas muito interessante. A gente possa ver, já que a doutrina espírita concorda com o que a ciência fala quanto à formação da Terra, eu trouxe um vídeo que pode nos dar uma ideia de como se deu a formação da Terra. Para daí a gente ver o que a ciência nos mostra até o momento e o que é que o Espiritismo acrescenta mais sobre isso. Então vamos ver um pouco o primeiro trecho desse vídeo falando sobre a formação do planeta Terra. Acompanhe comigo esse vídeo. Nosso planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Daquele momento até a formação das rochas mais antigas, passou-se 1 bilhão de anos. Você vai ver agora como foi esse primeiro período. O planeta era muito maior do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início do resfriamento da camada externa do planeta,
formou-se uma atmosfera primitiva composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio, que ficava retido, reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água. Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Pois bem, essas são as informações que nós temos da ciência material até o momento, quanto se deu a formação do nosso globo. Veja que interessante, né? Há várias informações que eles repassam aí de forma resumida, mas o importante é nós percebermos que tudo isso aconteceu em milhares de anos. Então, isso se deu em tempos geológicos, com uma lentidão interessante, de muitos anos. E também a gente vê, como ele diz aí no vídeo, que através das forças físicas conhecidas, a contração pelo calor, a radioatividade e os elementos químicos, eles foram aparentemente de forma casualizada sendo depositados aqui. O mais interessante é que a gente vai ver agora, segundo a ótica do Espiritismo, que nada disso ocorreu por acaso, mas tudo isso através da orquestração de mentes que atuavam sobre isso. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso a partir de agora, vendo a ótica espírita desse processo. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar, e agora citando o livro Evolução em Dois Mundos, a primeira parte, quando André Luiz falando sobre a formação também do universo, de tudo que existe, quando ele fala do fluido cósmico, que ele chama de plasma divino, como vocês estão vendo aí no texto. E ele diz, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Veja aqui que André Luiz usa até uma analogia poética para mostrar que esse fluido cósmico, ele é a matéria-prima de que o Criador se utiliza para a criação de tudo que existe, inclusive dos planetas. Então, a gente vê aí no dizer de André Luiz, claramente, de que todos os seres, sejam animados ou inanimados, os mundos e os seres, vibram e vivem nessas constelações. E ele diz um pouco mais.
falando dos co-criadores em plano maior, ele diz que nessa substância original, que é o fluido cósmico universal, como nós aprendemos, ao influxo do próprio Senhor Supremo, que é Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas, que são o quê? A comunidade de espíritos puros que nós lemos anteriormente, em processo de comunhão indescrutível. E nesse caso aí, vocês observem, há uma comunhão direta de Deus com essas inteligências divinas. Ele chama aqui, André Luiz chama de os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, essas entidades, minha gente, essa comunidade de espíritos puros, são justamente os governadores e os gerentes, vamos dizer assim, daquilo que Deus ordena que seja realizado. Eles são os grandes organizadores, os grandes arquitetos desta maravilhosa obra que é, por exemplo, o nosso planeta. Tudo aquilo que a gente viu no vídeo, da orientação, da composição química, tudo isso seguiu leis físicas, mas observem, com a supervisão e a orientação, para que no momento certo, cada etapa daquela se processasse. Esse aí é o avanço que a doutrina espírita nos dá e a luz que ele traz para o que a ciência acha que foi ao acaso, e que na realidade a gente observa aí pela palavra de André Luiz, que tudo isso se deu através da ação dessas inteligências divinas sob a supervisão direta do Altíssimo, do Todo Misericordioso que é Deus. E dando mais andamento a essa ideia, a gente observa que se nós formos colocar em fluxograma, Deus está acima de tudo isso, e aí nós temos essa comunidade de espíritos puros, que como a gente leu no texto há pouco, são co-criadores em plano maior. Para isso, esses espíritos usam do fluido cósmico universal, que é, como André Luiz chama, o plasma divino. Então, observem aí que a gente está fazendo um resumo de tudo que a gente leu até o momento. E através desse fluido cósmico universal, o plasma divino, segundo o próprio André Luiz coloca e cita lá, no fim desse capítulo, ele diz: compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, o plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. E aqui o autor espiritual cita Paulo de Tarso, em Atos, no capítulo 17, versículo 28, lá do texto bíblico, quando ele diz: em Deus nos movemos e existimos. Observem nitidamente que aí está fazendo uma referência direta no texto bíblico ao fluido cósmico universal. E como André Luiz colocou, somos como peixes no oceano. E esse grande oceano de criação é o fluido cósmico universal criado por Deus e manipulado pelos espíritos puros sobre a égide divina. Então, a partir daí é que são elaborados pelas mãos e pela mente dessas inteligências todas as estruturas físicas que nós temos no universo. Os planetas, o planeta Terra, a Lua, como nosso satélite, que nós vamos fazer alguns comentários que a espiritualidade nos esclarece mais à frente, as constelações e toda a ordem de criações que nós temos no universo conhecido. Então, fica muito claro nessa análise aí de André Luiz como se dá a orquestração da criação dentro dessa hierarquia espiritual. Isso é muito interessante a gente notar e perceber, né? Mas, avançando um pouco mais sobre essa percepção, eu cito aqui o que Kardec coloca lá na Gênese, né? Nessa obra da codificação, no capítulo em que ele fala justamente da uranografia geral, vocês observam que Kardec faz referência ao fluido cósmico universal também. No item 10, ele diz muito bem: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios,
são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e, na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza são incapazes, tão incapazes somos de avaliar como é o do crustáceo no fundo do oceano para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Lindo essa passagem que Kardec coloca aí, mas que ela complementa muito bem isso que Emmanuel fala na sua obra e que André Luiz também reverbera em Evolução em Dois Mundos. Então, observem que a esse éter divino, a esse fluido cósmico primitivo, como diz Kardec, todas as coisas, tanto as coisas materiais como as forças da natureza, todas elas provêm desse fluido cósmico universal. Então, ele é a matéria-prima com que essas inteligências criaram o nosso planeta, por exemplo, dando início à chamada gênese planetária que estamos estudando na noite de hoje. Mas, continuando, avança, e em Evolução em Dois Mundos, André Luiz reflete um pouquinho mais sobre essas inteligências, quando ele diz: essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. Essas habitações cósmicas são os planetas, né, como nós estamos vendo, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, que são as leis da natureza, que não são derrogadas, né, minha gente? Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Vejam aqui que André Luiz deixa muito claro a intervenção dessas inteligências na formação desses mais variados mundos. Então, todos os mundos que nós temos conhecidos até agora, pela nossa capacidade de investigação, pela nossa ciência, todos eles são organizados, construídos e mantidos por essas inteligências divinas. Essa é uma informação interessante. Mas André Luiz ainda diz mais um pouco mais à frente, quando ele fala a engenharia celeste. Muito interessante esse termo que André Luiz coloca, né? Nós sabemos que quando nós chamamos algo em que tem o papel da engenharia, a gente remete a cálculo, remete a planejamento, remete a toda uma estrutura de projeto que é preparada antecipadamente antes que a obra ocorra, né? Toda casa, toda grande construção aqui na Terra, vocês veem que tem que ter o papel da engenharia para que ele se mantenha em pé e ela seja viável. E na engenharia celeste é do mesmo jeito. E ele diz, André Luiz aqui, a engenharia celeste equilibra a rotação e massa, harmonizando a energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral. Magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Observem a riqueza de informações científicas, filosóficas e até de forma poética esse espírito traz para nós. Essas obras, minha gente, ainda hão de chegar ao seu patamar de respeitabilidade de estudo profundo no futuro da nossa ciência, porque as informações que André Luiz e Emmanuel trazem nessas obras são riquíssimas e que merecem um estudo aprofundado. Observem aí a quantidade de informações que eles nos trazem e tudo dentro de uma coerência científica, que logo, logo a gente vai começar a descobrir e vai ficar muito claro se ainda está obscuro na nossa mente. Mas, avançando um pouco mais sobre isso, me permitam citar aqui o Livro dos Espíritos, que também traz contribuições importantes para a gente entender toda essa orquestração da gênese planetária. E aqui eu cito inicialmente essa questão quando Kardec pergunta, né, como conhecer o modo de formação dos mundos, né? Como se dá a formação dos mundos? E os espíritos respondem: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso é de uma coerência científica extraordinária. Todas as evidências científicas materiais que nós temos até o momento demonstram que todos os globos, todas as estruturas físicas que existem no universo, elas se dão por condensação
da chamada poeira cósmica. E isso os espíritos, já nessa época em que a astronomia não era nem tão desenvolvida, eles já nos antecipavam essa verdade científica. Mas Kardec pergunta mais, né? Ele faz na pergunta seguinte, na 41, né? Antes, melhor dizendo, né? Ele faz: pode um mundo, ele faz essa pergunta, pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E aí os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí Kardec pergunta na questão seguinte: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí Kardec vinha com essa curiosidade científica de como se deu a formação, quanto tempo durou a formação da Terra. E aí os espíritos respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Aqui, minha gente, fica claro que Kardec queria saber o tempo de duração do nosso planeta, basicamente. E os espíritos deixam muito claro que isso não é revelado ainda. E é fato que a gente observa que nosso planeta ainda está em formação. Vejam que nós estamos num estágio na evolução planetária, nós estamos no estágio de mundo de expiações e prova, ainda vamos para um mundo de regeneração, para daí avançarmos cada vez mais na escala dos mundos. Então, ele ainda está em formação. Então, essa resposta dos espíritos cala a curiosidade do cientista Kardec, mas, ao mesmo tempo, mostra que o planeta Terra ainda está em formação. Apesar de já ter passado milhares de anos desde a sua formação inicial, como nós estamos estudando aqui, mas ainda há muita jornada nessa nossa casa sideral que é o planeta Terra. É muito interessante essa afirmação dos espíritos aqui no Livro dos Espíritos. Em Evolução em Dois Mundos, complementando toda essa ideia que a gente está vendo, observe que são muitas informações hoje. É bom que a gente assista esse vídeo, para aqueles que não conseguirem acompanhar logo, outra vez com calma, e acompanhando o texto desses espíritos. Observem aqui quando André Luiz fala das forças atômicas. Veja que interessante, minha gente. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Corpúsculos e radiações, que no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os seus espetáculos de grandeza. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento. Observe que, com todas essas palavras e informações, André Luiz nos revela de que, mesmo ele estando desencarnado, ainda há questões sobre essa dinâmica de como as inteligências superiores manipulam os átomos e a matéria mais elementar para a formação dos corpúsculos, através das forças irradiativas, ainda é um mistério para esses espíritos. Então, não é porque eles desencarnaram, como ele diz aí, a morte dilata a nossa percepção da realidade, mas ainda há situações, há desafios que nem eles conseguem ainda entender. E fica muito claro aí no dizer de André Luiz de que essas inteligências, elas manipulam e, de certa forma, pela ação inteligente da sua vontade, eles conseguem construir essa grande obra que é os corpos siderais. Mas ele continua um pouco mais à frente, né, falando das irradiações da mente, quando ele diz, né, sobre a orientação das inteligências superiores, congregam-se átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida. Então, fica muito claro aí que é sobre a ação espiritual que essa matéria é condensada. E lá no terceiro parágrafo ele continua: semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam, por longas eras consagradas, à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofra um colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Aqui, André Luiz está falando justamente da escalada dos mundos em que eles têm o seu nascimento, o seu auge, mas entram em colapso também, igual aos seres num ciclo de vida de uma encarnação. Então, os planetas também sofrem o processo de cadaverização e de morte. Mas ele coloca:
Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo que eles, os elementos comprimidos, se libertem através da explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Minha gente, esse texto ele é riquíssimo porque mostra justamente que, da mesma forma como os mundos são gerados, são formados através da ação dessas inteligências, que plasmam através do fluido cósmico universal e dirigem através das forças físicas e da ação do seu pensamento a organização desses orbes, seguindo uma cadeia evolutiva, esses orbes vão chegar à sua formação, sua plenitude e seu decréscimo, onde eles também vão se cadaverizar, quer dizer, morrer. Os planetas vão também morrer em algum momento e vão ser renovados. A matéria que compõe esses planetas também vão ser renovadas e vão ser utilizadas para a formação de novos planetas. É isso que André Luiz está dizendo aqui nesse texto. Então, isso dá aquela ideia do grande cientista Lavoisier, quando diz que tudo na natureza, nada na natureza se perde, tudo se transforma. E esse é um princípio que, segundo os espíritos, é verdade, né? Daí a gente vai ver que, para a gente entender agora como a Terra ainda vai se formar, a gente vai ver a segunda parte do vídeo, que mostra, basicamente, o avanço depois que essa massa incandescente se solidifica, o que é que acontece a partir daí. Agora, a gente vai ver como se dá esse processo todo de formação do planeta a partir dessa nebulosa já formada. Vamos aqui. Mas, com o passar do tempo, a Lua vai se afastando. As ondas se acalmam. E o planeta passa a girar mais devagar. $700 milhões de anos após o nascimento do planeta, a água com a capacidade de criar a vida cobre a sua superfície. Mas não é só água. Há algo mais lá embaixo. Pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Até que rochas em fusão atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, a lava esfria e dá origem a ilhas vulcânicas. É dessa forma que essas ilhas são formadas. No futuro, elas vão se juntar para formar os primeiros continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Está começando a aparecer o planeta que chamamos de lar. Porém, a atmosfera é tóxica e a temperatura é escaldante. Nada sobreviveria aqui. Meteoros. A chuva de meteoros não para desde a formação do planeta. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, o ataque entra em uma nova e violenta fase. Alguma coisa perturbou a órbita desses meteoros. Eles já trouxeram água para o planeta. Mas estão carregando algo mais também. Conforme os meteoritos se dissolvem, eles liberam minerais e transportam carbono e proteínas primitivas, os aminoácidos, do espaço para o fundo dos oceanos. Está escuro. Os raios de sol não conseguem penetrar além dos 300 metros. E a temperatura está perto de congelante. Deve ser alguma miragem.
uma cidade de chaminés submarinas. Não é fumaça, mas algum tipo de líquido em ebulição. A água do mar penetrou a Terra pelas fissuras na crosta, tornando-se mais quente e coletando minerais e gases pelo caminho. É essa poderosa mistura que está sendo lançada de volta para o oceano, formando essas torres. Acrescente a isso os minerais e as substâncias químicas dos meteoritos, e a água se transforma numa sopa de substâncias químicas. É impossível saber como e onde, mas de alguma forma essas substâncias químicas se reuniram para dar origem à vida. Agora a água está repleta de organismos microscópicos. Essas bactérias unicelulares são as primeiras formas de vida na Terra. É um momento decisivo na formação do planeta. E aí é quando a gente vê a explosão de vida que acontece na Terra, né? Nesse momento, a gente até então não tem uma ideia, a ciência material não tem uma ideia, e ele coloca muito bem no vídeo, não se sabe como e de onde, mas que ocorreu através dessa chamada sopa primordial, né? Que é chamada, quando nós aprendemos no colégio, surgiu a vida. Mas será que isso foi do acaso? Segundo a ciência, não se sabe quando, mas que ocorreu casualizadamente. As moléculas se aglutinaram e surgiu a vida. Não é bem assim. Segundo a doutrina espírita, tudo isso também seguiu uma ordem organizada pelas mentes primorosas sobre a égide do Cristo, segundo as palavras de Emmanuel. Vamos ver o que tem dizendo aqui a doutrina espírita sobre esse aspecto. Vejam aí, a caminho da luz, Emmanuel nos dizendo os primeiros tempos do orbe terrestre. Ele diz, fazendo já uma pergunta e uma provocação, que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios, né? Como ele diz aí no vídeo, foram muito tempo a Terra parecia que ficou estável. E ele diz, distante do Sol, cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros, é muita distância isso, hein? Imagine a distância, e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros, em torno do grande astro do dia, que é o Sol, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. E aí vem a informação que Emmanuel nos acrescenta. O laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas da Terra, né, e das energias fisicoquímicas, como diz no vídeo lá, opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus de calor. Então era muito quente, mas mesmo assim o teatro da vida se apresentou. Como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais vistas na humanidade despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Então aqui, Emmanuel deixa muito claro que os primeiros sopros de vida não ocorreram pelo acaso, mas sim também através do planejamento desses arquitetos espirituais, dessa pleiade de espíritos especializados, num verdadeiro exército de mentes, cada uma pensando num determinado setor da vida. Então, eu fico imaginando que deveriam ter os técnicos espirituais, que primeiro pensaram naquela protocélula, naquela bactéria primitiva, e aí foi avançando nas suas elaborações, nas suas pesquisas, e como diz Emmanuel aí, de forma matemática, tudo isso foi calculado e planejado. E isso é só o começo dessa jornada que a gente vai ver um pouco mais como começou a vida aqui no planeta Terra. Então, a gente vê que sobre a supervisão do Cristo planetário, diz Emmanuel muito claramente, falando sobre o divino escultor. E ele diz, sim, ele,
falando do Cristo, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Então, a equipe que Jesus montou para formar a Terra lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe. O bloco de matéria informe era o planeta recém-formado, né? Que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. E aí fica claro que foi Cristo que organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres que iriam habitar aqui o planeta, os seres do porvir. Então, tudo isso, segundo Emmanuel, estava sob a tutela direta do Cristo, sob a supervisão de Deus. Então, a gente vê aí necessariamente toda uma orquestração e um equilíbrio dentro das criações divinas, das criações do universo, e o nosso planeta está nesse meio, né? Mas, ainda mais, ele acrescenta, quando ele fala aqui muito bem, falando do verbo na criação terrestre, né? Emmanuel aqui remete ao que tem lá na Gênese bíblica, quando ele diz: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Quer dizer, a ciência não viu as mãos operativas do Cristo e dos seus operadores ali manuseando a matéria para criar a vida. Realmente a ciência não viu. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência. E é isso que nós vemos na ciência. Ela diz: essas forças da natureza é a natureza, mas que na realidade, por trás desse nome natureza, tem a inteligência do Cristo e dos seus pressupostos atuando sobre tudo isso, né? Segundo Emmanuel. E ele diz: mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E isso fica claro que Jesus reuniu, então, nas alturas, os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Então, tudo aquilo que a gente viu no vídeo, a gente vê aqui o lado espiritual, que tudo isso foi uma grande mobilização de entidades espirituais, de seres com uma ampla sabedoria e muito amor por esse planeta para gerar tudo que nós temos ao nosso redor na natureza, que nós podemos visualizar. Isso fica muito bonito e muito claro no dizer aqui de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? E ele finaliza dizendo o seguinte: daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, como a gente viu agora no vídeo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso. É a sopa primordial que a ciência chama, né? Que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada, quer dizer, da vida, né? Dos primeiros seres vivos. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo os germes sagrados dos primeiros homens. E aí vai começar a formação da vida e as condições para que as primeiras encarnações humanas pudessem chegar aqui no planeta. Esse é um momento que deve ser maravilhoso de visualizar e que nós vamos estudar com mais calma mais à frente, dando continuidade a esse nosso estudo, né? Então, a gente pode concluir, minha gente, já que a cabeça da gente já deve estar pesada de tantas informações, né, que nós recebemos hoje, mas a gente pode concluir o seguinte: que foi Jesus, sob a orientação direta de Deus, que organizou os primeiros movimentos de criação do planeta Terra. Essa é uma conclusão que podemos chegar na noite de hoje. Também, que coordenou uma pleiade de engenheiros espirituais nos diversos setores da formação da crosta terrestre. Também organizou o protoplasma, esse germe de vida, que iniciou os primeiros impulsos de vida no recente planeta formado. E, por fim, tudo isso através da matéria-prima chamada fluido cósmico universal, manipulado de forma inteligente por esses espíritos para a formação da vida na Terra, dentro de toda uma programação planejada por essas inteligências. Então, minha gente, muita informação na noite de hoje, né? Mas vamos refletir, vamos estudar cada vez mais e, aos poucos, no próximo encontro, vamos discutir um pouquinho mais e agora entendendo como se deu a formação da vida no planeta Terra. Será que os espíritos têm algo a nos dizer sobre isso? Certamente sim. E vamos continuar nosso estudo em breve. Muita paz a todos, bom descanso e uma boa semana.